Salve! Que legal, gente. Sou pastor. Que coisa, né? Eu fui esses dias, essa semana eu fui na livraria, aí alguém da igreja me encontrou e falou: opa, pastor. Aí eu fiquei assim, vai comigo. Daí eu cumprimentei. Que sobrinha, hein? Tem que falar assim? Tá certo. Tem alguém feliz aqui? Eu acreditei agora, hein? Normalmente você precisa perguntar umas 2, 3 vezes. Vocês estão felizes de verdade. Eu tô muito feliz de estar aqui. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, ó: que bom que você veio. Eu vou pregar bem rapidinho, porque o pessoal do louvor já acabou com o meu tempo. Eles passaram do tempo. O Guiel passou do tempo. Guiel solteiro, tá? Mulheres é bom frisar, né? Solteiro. Quantos anos? 27. No documento consta 25. Bodybuilder, né? Que mais? Músico, TI, milionário, trabalha nos Estados Unidos, home office. Já reparou que o pessoal hoje em dia se pergunta com o que você trabalha? A pessoa fala home office. Com o que você não sabe. Se é tráfico, você não sabe. Mas é home office, ele trabalha home office. Então assim, se você precisa de segurança, Guiel tá aí, mande seu currículo, arrasta pra cima. De preferência aí de 18 até 59 anos a gente tá aceitando, tá bom? Meu Deus, que alegria, gente, estar aqui no Influ Conference. Eu venho aqui desde que eu era criança, você acredita? Meu Deus do céu. Eu apareci no Influa junto com o Influa, antes de ser Influa. Só a título de curiosidade, esse ministério nem sempre foi tão legalzão assim. Teve uma época que ele se chamava Metanoinhas. Quem tava lá? Quem tava lá? Eu vi, eu tava, hein? Samucão tava lá desde o começo. Metanoinhas. Aí começaram a trazer uns noia pra igreja, pensando que era outra coisa. Era tipo centro de reabilitação. Aí a gente teve que mudar o nome. Aí mudou pra Laitins. Aí não tava legal ainda, né? E aí Deus deu uma revelação um dia que o nome desse ministério ia se chamar Influa. E eu tô aqui desde que isso aqui era tudo mato. Você tem ideia? Mas ao mesmo tempo enche meu coração. Quem tem menos de 18 anos aqui? Pega sua mão bem alto. Agora você vai vir aqui na frente. Não, tô zoando. Cara, é muito poderoso isso, você estar aqui. Hoje eu sou pastor aqui nessa casa. Primeira vez que eu falo isso, esquisito. Mas eu profetizo para você que talvez você não vai estar aqui, mas você vai estar onde Jesus quer que você esteja, amém? Sabe, o maior fracasso que nós podemos ter é ter sucesso em algo que Deus não chamou a gente para fazer. Vamos lá, alguém está aqui comigo? De que importa ter sucesso? Você é um grande empresário, mas Jesus te chamou para ser um bom pastor. De que adianta você ser um bom pastor se Jesus chamou você para ser um grande médico, uma grande psicóloga? Você está entendendo o que eu estou falando? Ter sucesso é fazer o que Jesus te chamou para fazer. Ter sucesso é você ser quem você nasceu para ser, quem Ele planejou de antemão para que você vivesse. Ele já separou, falta só a gente descobrir o que Ele quer para nós, amém? Então eu profetizo que talvez você não esteja aqui porque só 5% das pessoas dentro de uma igreja vão gastar a vida em cima de um púlpito. Mas eu profetizo que você vai ser uma médica de Deus, você vai ser um nutricionista de Deus, você vai ser um professor cheio do Espírito Santo. E as portas do inferno, eles não prevalecem contra os pastores, é isso que diz? Contra os evangelistas? Contra os mestres? Contra a igreja. É contra a igreja do Senhor. Você crê nisso? Então deixa eu te perguntar, o que é liberdade? O que é esse negócio aí, liberdade ou morte? Do que a gente está falando aqui nessa conferência? O que é ser livre? O que é liberdade para você? Será que liberdade é eu fazer o que me dá vontade? Ou será que a partir daí eu já me torno escravo das minhas vontades? Vamos lá, alguém? Será que liberdade é não depender de ninguém? É você poder andar sozinho?
Sabe, eu me lembro de uma história que para você vai ser muito engraçada, mas para mim vai ser dolorida. Vai ser não, foi no caso. Eu lembro que um dia, no auge da minha sabedoria, eu devia ter uns 9 anos de idade. Aí minha mãe, eu tava jogando videogame e minha mãe falou para mim: Léo, vem comer. Aí eu fui comer. Aí eu sentei na mesa, era miojo. Aí eu falei: não tô com fome. Ela falou: mas você vai comer. Eu falei: não vou comer. Ela falou: você vai, porque eu tô mandando. Aí eu levantei na mesa. Eu tava assim sentado, quando eu levantei eu fiquei mais ou menos assim, ó. Não tinha muita diferença. Eu apontei pra ela e falei assim, ó: quando eu fizer 18 anos, uma dica pra você: se você for falar essa baboseira, checa se não tem nenhuma pessoa que pode te bater ao redor, entendeu? Eu não fiz isso. Eu olhei pra ela e falei: quando eu fizer 18 anos eu vou embora dessa casa. Quem riu ali fez isso já também, né? Ah, eu sei. Eu falei isso, só que minha mãe olhou pra trás, ela não olhou pra mim. Aí nessa hora, sabe quando você vira tipo a menina do exorcista, assim, tipo? Meu pai tava atrás de mim, meu irmão. Meu pai, ele tem uma mania muito legal, que ele puxa a orelha junto com o cabelo, assim, ó. A tática boa pra quando você for ter filho, você levanta seu filho pela orelha e pelo cabelo, assim, dói a orelha e o cabelo, é incrível. Eu sei que eu apanhei aquele dia, foi muito interessante. Mas moral da história, eu queria ser o quê? Eu queria ser livre. Fala comigo, livre. Eu queria poder comer miojo a hora que eu quisesse. Comer miojo 3 horas da manhã. É isso que eu queria. Eu jogava videogame até a hora que eu quisesse. Eu queria ser livre. Eu queria não ter meu pai lá falando pra mim: vai dormir. Eu não queria. Toma banho antes de dormir. Isso eu não quero até hoje. Mas eu casei, né? Aí você casa. Você acha que você vai ser livre? Você casa para ser livre? Fala aí, Brunão. Coitadinho, né? Nunca mais dormiu sem escovar o dente, né, Brunão? Que é isso? Mas, cara, você busca liberdade. Tem alguém aqui que quer ser livre? Metade da igreja quer ser escravo, é isso que eu entendi. Tem alguém aqui que quer ser livre? Vamos lá, alguém. O objetivo é ser livre, gente. Vamos ser livre. Vamos escutar música alto sem vizinho reclamar. Vamos ficar acordado até tarde. Vamos fazer loucuras. No caso da minha esposa, livre é poder dormir até 3 horas da tarde. Ela gosta de dormir, ela gosta de invernar. Mas ela não pode também, né? Porque ela também tem as obrigações. Mas ao mesmo tempo, o que eu ali no auge dos meus 8 anos eu queria? Fala pra mim: liberdade. Eu queria ser livre. Mas o que é liberdade? É não depender de ninguém, é ninguém te mandar fazer nada. O que é? Afinal, o que é liberdade? O Thiago York, na época que dava para escutar ele escreveu uma música que canta assim, ó: e só, por que você riu? E só o tempo, só, para descobrir se a liberdade é só solidão. E só quando você passa um tempo sozinho que você consegue descobrir se liberdade no final é só uma solidão. Você já se sentiu só? Pega a mão para eu ver, ou só eu já me senti só. Você já estava num lugar cheio de gente, mas você se sentia vazio? Você já estava comendo um dia, mas ainda parecia que não te preenchia? Sabe, você já esteve num rolê, escutando um monte de coisa, mas ao mesmo tempo parecia que nada entrava dentro do seu coração? O que é essa tal liberdade que nós estamos falando? Abre a sua Bíblia em Romanos 8. Ligue a sua Bíblia aí. Se você não tem um aplicativo da Bíblia, você tem que tomar vergonha na cara, hein, meu irmão? Pede para a pessoa que está do seu lado rotear a internet para você baixar aí. Vocês já viram que às vezes o aplicativo da Bíblia manda uma notificação assim: você ama a Bíblia? Eu me sinto muito culpado por colocar não, eu sempre coloco sim. Romanos 8. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: a gente vai ler muito. Com empolgação, isso aí, só tem leitor aqui. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação. Estou no versículo 1. Para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Diga amém para essa palavra. Não há nenhuma condenação para quem está em Cristo, porque agora nós não estamos mais sobre a lei do pecado que leva à morte, mas nós estamos sobre a lei do Espírito que nos dá vida e liberta.
Então nós estávamos sobre a lei do pecado, mas agora, com Jesus morrendo por nós, nós estamos sobre uma nova legislação, é a legislação do Espírito. E do que nós estamos falando aqui? O que é a lei do Espírito? Você sabe aquele dia que alguém te chamou para fazer alguma coisa e você sentiu lá no fundo, eu não devo fazer isso? Ou quando você estava começando a caminhar com Jesus, alguém te chamou para fazer uma coisa errada lá no íntimo, você falou, eu não devo fazer isso. Vamos lá, igreja. Quem convence você do que é pecado, justiça e juízo? Vamos lá em uma só voz, o Espírito Santo, 1, 2, 3 e... É Ele que convence. Então agora que nós estamos na lei do Espírito, o que o Espírito nos convence e nos incomoda. Então, talvez para alguns pareça que o Evangelho ficou mais fácil, mas eu tenho uma notícia para você, eu acho que ele ficou mais difícil. Agora não tem mais o que é certo ou errado, agora tem o que agrada a Deus ou não agrada. Não é só uma questão, é claro que a lei ainda existe, o que é certo continua certo e o que é errado continua errado. Mas agora existem certas coisas certas que para nós já não serve mais, porque nós estamos sobre a lei do Espírito. Vamos lá, alguém? A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza. Repete comigo, nossa natureza. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Obrigado, Jesus. Deus fez o que a lei era incapaz de fazer. Com isso agora Ele declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Vamos lá, alguém, dá glória a Deus por essa palavra. De modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Sabe, nós não estamos agora dizendo que você não tem mais que cumprir a lei. Nós estamos te dando uma notícia. Através do Espírito nós podemos cumprir a lei, porque é Ele que nos torna justos, é Ele que nos torna aceitáveis para Ele. Amém? Como eu posso cumprir a lei? Através do Espírito. Se você anotar toda a lei e tentar seguir, meu irmão, tenho certeza que você não vai conseguir. O momento que você bateu o dedinho no pé da cama, você vai perder a salvação na hora, meu irmão. Vai acontecer. Mas agora nós não estamos mais sobre o poder da lei do pecado, nós estamos sobre a lei do Espírito. Mas quando nós entendemos isso, você está aqui comigo ainda? Você deixa de viver pelo que é pecado ou não, e começa a viver pelo que agrada a Deus ou não. Então a sua pergunta do seu líder de GC não devia ser, mas é pecado eu ficar com essa pessoa? Devia ser, Jesus, te agrada eu querer namorar com essa pessoa? Jesus, te agrada? Esses dias atrás eu e a Raíssa, a gente ia comprar um carro, e aí eu negociei todo o carro, estava tudo certo. E aí um dia antes, quando estava tudo fechado, eu falei, meu Deus, eu não orei, eu não perguntei para Jesus se isso agradava a Ele. Aí você vai me perguntar, nossa, não, mas eu preciso perguntar até o carro que eu vou usar para Jesus? Mas não é questão de precisar ou não, não é questão de ser pecado ou não, é questão de que agora sobre a lei do Espírito nós queremos agradar o nosso Senhor. Vamos lá, alguém? Romanos 8 no versículo 5, nós vamos ler Romanos 8 inteiro. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Deixa eu te perguntar, quem controla você? A sua natureza humana ou o Espírito? Mas calma aí, essa conferência a gente está falando de quê? Liberdade. E aí você está me falando que ou eu sou escravo da carne, ou eu estou sendo escravo do Espírito, é isso mesmo? Que liberdade é essa? Que fake news é essa que o Evangelho está trazendo aqui? Liberdade? Você está me falando de liberdade? Mas você está falando que eu tenho que obedecer tudo que o Espírito está falando? Tem alguém aqui? Igreja, liberdade não é você fazer o que você tem vontade de fazer. Isso é escravidão. Isso é escravidão do pecado. Isso é escravidão das suas vontades. Liberdade é você fazer o que o Espírito Santo coloca dentro do seu coração. Então eu venho aqui, eu posso erguer as minhas mãos livremente. Eu tenho liberdade de escolher. Sabe, um dia eu ouvi essa história, ela mexeu muito comigo. Uma menina chegou para se aconselhar com o Leandro e ela disse assim:
Falou: Leandro, eu estou sofrendo muito na escola, porque todas as minhas amigas não são mais virgens, mas eu ainda sou. E aí o Leandro falou uma coisa para ela que eu acho sensacional. Ele falou: se você quiser ficar igual a elas, você pode, rapidinho. Mas agora, se elas quiserem ficar igual a você, elas não conseguem nunca mais. É forte, né? Irmão, liberdade não é você fazer o que te dá vontade, não é você ficar com quem você quer, não é você beber o que você quiser, não é você ir para a festa que você quiser. Liberdade é você abrir mão das suas vontades e não ser escravo disso. Vamos lá, alguém? O Evangelho é isso, o Evangelho é liberdade. Ele te livra de cadeias, pornografia que te prendia há muito tempo. Você é livre disso. De dependência emocional que você sofreu há muito tempo. Você é livre disso. Vamos lá, alguém? Deixa eu te perguntar, quem controla a sua mente? Versículo 6: portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca vai obedecer. Por isso, aqueles que ainda estão sob domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Eu não estou te falando nada novo, meu irmão, isso aqui está na Bíblia. Não é possível agradar a Deus se nós obedecemos a nossa natureza. Eu estou te dizendo, ou nós somos livres, ou nós somos escravos da nossa carne, do nosso prazer. Quantas vezes alguém já te criticou por você estar aqui na igreja? Pô, mas você não pode fazer isso? Mas você não pode fazer aquilo? Você não é livre? Pelo contrário, nós somos livres. Jesus nos fez livres. Jesus nos fez livres. Ele nos libertou da escravidão do pecado e disse: agora vocês podem escolher. Vocês podem ser livres ou vocês podem voltar ao pecado, como um cão que volta ao próprio vômito. Tem alguém aqui? É pesado, né? Voltar ao próprio vômito é muito pesado. Mas a liberdade não era eu mesmo controlar a minha mente. Mas calma aí, deixa eu te perguntar. Esse corpinho que você tem aí é o quê? Carne. É a sua natureza humana. É a sua natureza humana que controla a sua mente? É a sua alma? São os seus desejos carnais que controlam a sua mente? Ou nós estamos no lugar onde nós estamos buscando ser transformados à imagem e semelhança de Jesus? Vamos lá, alguém? Ah, Jesus, nós te amamos. Então nós estamos falando sobre ser escravos do pecado ou escravos de Deus. Versículo 9 vai dizer: vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Ai, meu Deus, nós somos declarados justos. Sabe, o seu erro não te define. Agora, você permanecer no erro mostra que você já não está mais sobre a lei do Espírito. Você errar, você tropeçar, existe graça e existe misericórdia, amém? Existe graça e existe misericórdia. A palavra de Deus fala para nós nos achegarmos confiadamente ao trono da graça de Deus, a fim de encontrar misericórdia. E nós encontramos nesse lugar. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Mas gente, me explica isso. Pergunta para mim, Léo, que liberdade é essa? Você está falando de eu ser escravo de Deus? Você está fazendo uma lavagem cerebral na minha cabeça? Eu falei cerebral, né? É cerebral, desculpa. Que liberdade é essa? É ser escravo de Deus? Do que é isso? Será que a gente está virando aqueles crentes que a igreja faz lavagem cerebral e a gente não sabe mais andar na rua?
Quem que falou? O Rafa que falou, né? Que crente tudo... Como é que é mesmo? Você lembra? Mora longe. É pobre, feio e mora longe. Que estereótipo bom que a gente tem, né não? Cara, será que a gente não está tendo esse estereótipo na nossa mente? Vamos lá, alguém. Romanos 8, no versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos. Uau! Mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Vamos lá, alguém, igreja. Sabe, a gente canta tantas vezes: o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os seus filhos, que somos os seus filhos. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Vamos lá, igreja, vamos dizer: o Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Nós éramos órfãos, eu era órfão, hoje sou filho. Vamos lá, igreja, eu vou ler isso aqui, você vai entender do que eu estou falando. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Enquanto o pecado ele tenta te aprisionar, meu irmão, minha irmã, Jesus está dizendo: você é meu filho amado, você é meu filho amado. Nós não estamos falando de você vir aqui para a igreja e agora você tem que seguir um conjunto de regras, e você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. Não, meu irmão. A gente está falando que aqui existe liberdade. Liberdade de tudo que tem te aprisionado por tanto tempo, por tantos anos existe. Você não é mais um escravo medroso. Ele te chama de filho amado essa noite. Ah, Jesus. E agora nós te chamamos Abba Pai. Ah, papaizinho, como nós te amamos, Senhor. Pois o seu Espírito confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, e portanto co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, certamente participaremos de sua glória. A gente não está vindo aqui falar que você tem que seguir esse conjunto de regras. Nós estamos falando: ei, existe uma família de irmãos te esperando aqui, e nós temos uma herança, e muito em breve nós vamos alcançar, porque muito em breve Ele vem. Ah, nós te amamos, Jesus. Meu irmão, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ó, pega essa chave. Mas faz com uma voz imponente: pega essa chave. Fazer a vontade do pecado é escravidão, mas fazer a vontade do Espírito é filiação. Fazer a vontade do pecado é você ser escravo, mas você fazer a vontade do Espírito é filiação. Sabe, meu irmão, aquela história que eu contei no começo, meus pais não queriam um escravo dentro de casa. O que eles queriam? Um filho. Mas eu não queria ser um filho, eu respondia como um escravo. Estou dramatizando bastante para você conseguir entender do que nós estamos falando aqui. Deus não nos chama para ser escravos. É claro que existe uma revelação onde nós somos servos de Deus, mas Ele nos chama para ser filhos, para sentar na mesa, para comer do banquete. Mas como filhos, nós não podemos mais viver
como nós vivíamos antigamente. Vamos lá, alguém? Você está feliz ainda? Mas o que me incomodava naquela época? Eu era filho, mas eu não tinha uma postura de um filho que entendia o que Deus estava me pedindo. Eu queria pular o processo. Hoje, eu escolho que hora que eu vou comer o miojo. Se eu levantar 3 horas da manhã para fazer o miojo, eu vou ter que... Eu posso levantar, eu posso fazer. A Raíssa vai me xingar por ter levantado 3 horas da manhã, mas eu posso. Não posso? Eu posso. Mas agora o que difere aquele Léo daquela época? É porque meus pais estavam me disciplinando, me ensinando. Agora eu sei, eu não me alimento bem, mas eu sei que eu deveria estar me alimentando bem. Pelo menos o ensinamento eu recebi. É só um processo. Muitas vezes o que você está passando hoje é um processo de Deus, para você aprender a ser mais obediente, para você aprender a obedecer. Liberdade e obediência caminham completamente juntas. Você está falando, mas Léo, isso está um pouco contraditório. Meu irmão, o evangelho é sobre o menos ser mais, o líder ser servo, o último ser o primeiro, e o primeiro ser o último. Porque é tudo esquisito, você não entende nada. Versículo 18 vai dizer: considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Essa liberdade que eu estou te falando, esse processo que eu estou te falando, que você está passando, é porque Deus está te preparando para você se tornar um filho maduro. Onde um filho maduro, sabe o que acontece? A criação está te esperando. A criação está parada te esperando. Ela está olhando e fala: meu Deus, onde estão os filhos de Deus? Onde estão esses filhos de Deus? E um dia no meio da universidade ninguém vai entender nada, mas você vai se levantar, você vai começar a profetizar. Ninguém vai entender nada, mas você vai se levantar no meio do seu trabalho e vai dizer: ei, calma aí, você está com dor de cabeça? Deixa eu orar por você. Porque a criação aguarda com grande expectativa que você, filho maduro de Deus, se manifeste. Essa é a verdadeira liberdade. Liberdade é você andar na rua olhando para as pessoas com amor, querendo derramar algo de Deus sobre a vida delas. Sabe, meu irmão, se o seu coração não bate e queima por poder falar de Jesus, por poder simplesmente dar um abraço que fala mais do que 1000 palavras, se seu coração não queima, eu acho que esse processo na sua vida ainda não terminou. Nós estamos todos sendo transformados a filhos maduros de Deus. Versículo 20: toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, repete comigo, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Eu não estou te falando de liberdade para você, meu irmão. Eu estou te falando de liberdade para o mundo que você carrega. Eu não estou te falando, vamos lá, eu acho que você não entendeu isso. Eu não estou te falando de você ter uma vida livre, onde você pode escolher para ir e vir. Eu estou te falando de você ter uma vida submetida a Deus, onde Ele te fala onde Ele quer que você vá. Então você já não começa mais a falar: ah, eu quero ir para Disney. Você começa a falar: Jesus, onde você quer que eu vá? Jesus, onde você quer que eu vá? Com quem você quer que eu esteja? Em que mesa você quer que eu esteja, Jesus? Quem que você quer que me discipule? Quem que você quer que eu faça perguntas? Quem que você quer que eu cuide, Jesus? Vamos lá, alguém. Liberdade de verdade é você não viver pelo que te dá vontade, mas é viver pelo propósito que te guia. É viver pelo chamamento mais alto que Jesus nos chama essa noite. Pois sabemos que até agora toda a criação geme com dores de parto, e nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos os nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela,
mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. Você está aqui comigo ainda? Eu vou correr aqui. Vocês me dão 5 minutos? Ergue a mão aí para eu ver. 5, 10, 15, 20. Versículo 26. E o Espírito que nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada oração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Sabe, meu irmão, da próxima vez que você for orar, ora dessa forma. Fala: Espírito Santo, me ensina a orar. Me ensina a orar. Sabe, é como se fosse um pai ensinando um filho a fazer algo. O pai sabe muito bem fazer, mas ele quer ver o filho fazendo. O Espírito intercede por nós e nos ensina a orar. Quando você for ler a Bíblia, ora por espírito de revelação. Quando você for orar, ora para que o Espírito te ensine a orar. Versículo 28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Repete comigo: propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, declarou justos, e depois de declará-los justos, lhes deu a sua glória. Meu irmão, olha que poderoso isso. Deus nos predestinou, repete comigo: predestinou, nos chamou, declarou justos e nos deu a sua glória. Ele já nos predestinou. Todas as coisas que você está vivendo, Deus já tinha te predestinado. Mas ainda assim Ele faz questão de te chamar. Ele faz questão de te chamar. Ele fala: ei, você, vem até mim. Vem até mim. Ele te declara justo através do Espírito Santo. E então Ele te dá a sua glória. Nós carregamos a glória de Deus. Você crê nisso? Irmão, você já ouviu essa frase uns funk da vida, eu tenho certeza: se Deus é por nós, quem será contra nós, parça? Tá ligado? Já ouviu, né? Vários funks, você tem gente tatuado, é nós com um I ali no meio também. O que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas talvez você esteja usando essa frase errado, meu irmão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Igual aquela: só Deus pode me julgar. Aí tá Deus embaixo, tudo ladrão. Tipo. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Do que será que está falando aqui? Olha o versículo 32 ao 34. Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Sabe, meu irmão, tem uma frase que ela mexe muito comigo. Eu esqueci o nome da mulher, mas é uma mulher católica muito respeitada. Um dia, ela passando por uma luta, ela orou, ela disse: Deus, por que tanta luta, por que tanta dor? E Deus respondeu para ela: é assim que eu trato os meus amigos. E ela respondeu de volta para ele: então não me admira que tenhas tão poucos. Sabe, o processo que Deus faz na vida dos amigos dele é diferente. Dói, tá doendo no meio do processo, você tem dúvidas. Calma, Jesus está com você. É assim que Ele trata os amigos dele. Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, você tem noção? Deus te ama tanto que Ele não poupou nem mesmo Jesus. Por um monte de pecador, só você sabe quão pecador você é. Deus não poupou Jesus por sua causa, por minha causa. Isso é motivo de muita alegria para nós, meus amigos. Liberdade é isso, é ter o nosso sangue comprado pelo preço do sangue de Jesus. O mínimo que nós podemos fazer é viver para Ele. O mínimo que nós podemos fazer é dar a nossa vida como oferta.
como oferta pelo sacrifício santo, aquele que era o Cordeiro Santo, aquele que não merecia morrer, esse sim morreu. Para quê? Para que eu e você tenhamos vida eterna. Sabe, tem mais uma história que me vem à memória agora. Existia uma ilha onde tinham muitos escravos, e 2 homens, eles pedem para o dono daquela ilha, eles falam: nós queremos pregar o evangelho para esses escravos. E então ele diz: vocês, o único jeito de entrar naquela ilha é se vocês forem escravos. Então sabe o que eles fizeram? Eles se venderam como escravos para pregar sobre o evangelho de Jesus. Sabe o que eles fizeram? Eles ganharam dinheiro da venda deles como escravos, e com esse mesmo dinheiro eles pagaram a passagem para ir até essa ilha. Meu irmão, o evangelho é sobre perder. Liberdade é sobre você abrir mão da sua vida para que Cristo possa viver em você. Vamos lá, alguém. Você devia estar vibrando igual o gol da seleção, meu irmão. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: quem nos condenará? Ninguém, pois Cristo morreu e ressuscitou. Ele está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Quem nos condenará? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Eu estou muito animado. O que nos separará do amor de Deus, meu irmão? Minha irmã, o que? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria ou perigo ou ameaças de morte? Você tem ideia do que está falando aqui, irmão? Irmão, esses dias atrás eu fui no jogo do Flamengo. Tem flamenguista aí? Guarda o celular aí, pessoal, fica ligeiro. Fui no jogo do Flamengo. Aí na hora que eu tô entrando, eu senti uma mão dentro do meu bolso, assim, ó. É uma muvuca de gente, assim, ó. Eu segurei meu celular, o cara tava levando meu celular. Irmão, pensa como eu fiquei no Rio de Janeiro. Não conseguia dormir, voltei pro hotel, qualquer coisa eu achava que alguém ia me roubar, qualquer coisa do tipo, assim, ó. Escutava um barulho, você já tomava um susto. E aí vem esse evangelho me dizer que aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaça de morte. Irmão, você olhou para mim feio assim, eu já fico meio ligeiro. O evangelho está falando que essas coisas não vão nos separar do amor de Cristo. Eu não sei para você, mas para mim isso é liberdade. Você viver sem medo de aflições ou calamidades, de perseguições ou fome, de miséria, perigo ou ameaça de morte. Você quer maior liberdade do que essa? Você viver sem medo. Você pode passar no vale da sombra da morte porque você sabe que Ele está com você. Meu Deus do céu. No meio do Covid, aconteceu um caso de um rapaz que ele atropelou um senhor. Esse senhor estava atravessando sem ser na faixa de pedestre, e ele estava vindo de moto, ele atropelou, e ele foi parar no hospital, e ele ficou com muito medo, e esse senhor veio a falecer, e ele ficou com muito medo. Ele ainda não tinha recebido a notícia de que esse senhor tinha falecido. Então quando ele recebeu, ele ligou para mim. Na verdade ele ligou aqui para a igreja e falou que ele gostaria de receber uma visita de alguém para orar. Eu falei: eu vou. Meu pai falou: filho, o Covid está aí, você vai lá no hospital? Eu falei: pai, está na hora da gente viver o que a gente prega, que se a gente beber veneno mortal não vai nos fazer mal. Eu preciso ir lá orar por ele. E eu fui, eu orei por ele, graças a Deus ele foi completamente recuperado. Jesus nos traz essa confiança. Meu irmão, você não tem ideia de quão bundão eu sou, tenho o maior medo de um monte de coisa. Mas agora com Jesus, existe uma ousadia que nos toma. Então, se você tinha vergonha de pregar, então agora você tem vergonha, mas você vai com vergonha mesmo, porque tem uma coisa dentro de você que não te deixa parar. Se você tem medo, você vai com medo mesmo, porque existe uma coisa lá no seu íntimo que não te deixa parar. E deixa eu te contar um segredo: é o Espírito. Então aquilo que era pecado para você, que não era pecado para você, agora começa a te incomodar. Mas
ninguém me falou nada, ninguém me disse que isso era errado, mas você tem o Espírito dentro de você agora. Vamos lá, alguém? Faz com o que você tem, irmão. Evangelize com o que você tem, com o que você pode, com o que Jesus confiou na sua mão. Você pode dizer é pouco, mas faz como a rádio falou da oferta da viuvinha: é tudo que eu tenho, mesmo que seja pouco. Sabe? Será que a gente fica mais preocupado com os nossos afazeres, com as coisas com os compromissos que a gente tem, do que amar uma pessoa que a gente encontra na rua? Será que a gente perdeu aquele coração de queimar por falar de Jesus? Essa é a liberdade. Essa é a verdadeira liberdade. Pega esse testemunho que eu tenho certeza que vai te encorajar. Teve um dia que chegou um brother lá no meu GC, quando eu tinha um GC. Ele sentou e falou: mano, evangelizei o primeiro cara da minha vida. Eu falei: é mesmo, mano? É. Ele falou pra mim: me dá 5 aí pra eu fumar um baseado. Eu falei: e aí, o que você falou pra ele? Ele falou: só se você for na igreja domingo. Eu falei: e aí? Ele falou: aí ele foi, mano. Eu falei: você deu 5? Ele: dei. Eu não vou contar que é o Will. Irmão, e essa alegria? Por que a gente perdeu essa alegria de falar de Jesus? De começar nas pequenas coisas. Sabe o que você precisa? Se é um crente velho, você precisa de novo convertido do seu lado, para te dar tapa na orelha, para você olhar e falar: meu Deus, eu preciso amar Jesus como eu amo essa pessoa, como esse cara ama Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela: o que nos separa? Não, pergunta para ela como se ela tivesse a resposta: o que nos separa? O que nos separa, Guilherme? Solteirão, hein, velho? Eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Será que você pode erguer suas mãos e dizer: Jesus, Jesus reina nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres, nós somos livres, nós somos livres. Liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Vamos dizer esse nome: Jesus, Jesus, Jesus. Jesus está nesse lugar, misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. O que nos separa? O que nos separa? O que nos separa do seu grande amor, Jesus? O que nos separa?
Nós que éramos escravos, agora somos chamados filhos. O que nos separa? Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade. Nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo, o nosso Senhor. Sabe, meu irmão, se você ler João 8, minha irmã, você vai ver a Bíblia dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Também vamos ver alguns versículos depois: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis... Vocês são crentes, hein? Conhecendo a verdade nos liberta. E se o Filho nos liberta, verdadeiramente sereis livres. Deixa eu te perguntar: quem é o caminho, a verdade e a vida? Quando você começa a conhecer Jesus, você se torna livre, porque Ele é a verdade. João 17 no versículo 3 vai dizer: conhecer a Ti, essa é a vida eterna. Vida eterna é conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem você enviou. Você quer ser livre? Busca Jesus. Você quer ser livre? Conheça Jesus. Romanos 6 no versículo 22 vai dizer: agora porém, libertos do pecado, transformados em escravos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Aí você falou: Léo, mas eu não estou entendendo mais nada. Você estava falando que eu era escravo, aí você falou que eu sou filho, agora você falou que eu sou escravo. Repete comigo: existem 3 níveis. Vamos lá, está comigo ainda? Existem 3 níveis. Repete comigo: servo, amigo e filho. João 15 no versículo 15 vai nos dizer: pois eu já não vos chamo mais servos, porque servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho chamado vocês de amigos. De amigos, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Vamos lá, igreja, você pode ficar em pé. Se você precisar se ajoelhar, se você precisar se prostrar, se você quiser ficar sentado, mas não perde a sua atenção por nada nesse momento. Deixa eu te dizer uma última coisa: Jesus te chama servo, Jesus te chama amigo, Jesus te chama filho. Mas deixa eu te contar um segredo: a liberdade, ela não é um sentimento. Eu não acordei hoje me sentindo livre. Você não acordou hoje se sentindo livre. A liberdade é uma condição. Eu não acordo sentindo liberdade, mas eu acordo sabendo que eu já não sou mais escravo, porque Jesus me fez amigo, servo e filho. Vamos lá, alguém. Jesus te livrou do pecado. Jesus morreu por você, para você não ter uma vidinha mais ou menos. Jesus morreu por você para que você tenha vida, e a vida é eterna. E vida eterna é essa, conhecer a Deus. Jesus morreu para que você pudesse conhecer mais dele, e então ser livre de toda condenação, porque nenhuma condenação, não há nenhuma condenação sobre você essa noite. Se o passado vier te acusar, você diz: ei, não há nenhuma condenação sobre mim, porque Ele levou na cruz as nossas dores e as nossas aflições. Então agora nós que estávamos num reino de densas trevas, nós fomos transladados, meus irmãos, para o reino de sua maravilhosa luz. Nós que éramos escravos, hoje somos achados filhos de Deus. Filhos de Deus. Vamos lá, erga suas mãos, feche os seus olhos. Vamos começar a erguer um altar de adoração aqui nesse momento. Vamos lá, igreja, feche seus olhos, erga suas mãos. Comece a dizer algo, comece a manifestar algo. Se você precisa dizer algo para Jesus essa noite, então diga. Diz:
Jesus, eu andei muito tempo como escravo, mas como um filho que volta a casa. Eu sei que no caminho de volta você está de braços abertos me esperando, Jesus. Eu não quero mais ser escravo, escravo do medo, escravo do meu passado, escravo da pornografia, escravo da sexualidade, escravo de dependência emocional. Eu não sou mais escravo, declare isso agora. Eu não sou mais escravo. O teu Espírito nos fez livres, o teu Espírito nos fez filhos. Vamos lá, igreja, manifesta essa fome que existe dentro de você. Vamos lá, comece a liberar suas palavras aqui nesse lugar, vamos.